Meu amado, a pergunta que eu gostaria de deixar para você no início é: você já pecou? Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros. Meu amado, vendo o vídeo que o pastor Paulo Júnior, soltou aí nas redes sociais, me preocupou algo sobre a igreja que temos sido. Será que nós somos a igreja que Jesus ensinou de forma amorosa, que ainda que corrijamos com amor? Ou será que nós temos sido uma igreja que, quando vemos uma pessoa cair ou caída, nós terminamos de matar? Não nos esquecemos da parábola do bom samaritano e quem foi Jesus. Mas também, meu amado, por outro lado, eu gostaria de chamar a sua atenção, mediante a este vídeo do pastor, para se atentar a algo. Hoje, eu e você, e talvez o universo cristão, o mundo cristão, por assim dizer, nem gosto de dizer gospel, porque gospel, tudo que soa, tudo que tem som, músicas hoje aí, todo mundo é gospel. Tudo é gospel. Então vamos falar de ser cristão, imitadores de Cristo. Hoje, eu e você, nós sabemos o pecado do pastor Paulo Júnior. E eu tenho visto vários pastores apontando, olha, o cara pecou, extremista, não pode ser muito isso, nem muito aquilo. Eu concordo, a gente tem que ter temperança. Meu pastor, ele é muito categórico em dizer isso. Temos que ter ali o equilíbrio. Nem muito para lá, nem muito para cá. Mas matar um cristão é complicado. Isso eu não farei. Sabe por quê, meu amado? Eu e você hoje sabemos o pecado do pastor Paulo Júnior. E eu gostaria de te perguntar qual é o seu pecado. Eu tenho certeza que assistindo vídeos dele, diversas pregações, quando ele denuncia o pecado, você pode ter colocado algumas carapuças aí no ombro e visto o seu pecado exposto ali, não de forma direta, com o dedo na sua ferida, mas dentro talvez da palavra e das explicações dadas por ele. E hoje nós conhecemos qual foi o pecado dele, o excesso, E mediante a palavra, a pessoa que é um pastor, que almeja o tal cargo, ele não pode ter essas qualificações, mas ele tem que ser uma pessoa mais temperada, mais tranquila. Enfim, este foi o erro dele. Mas como você se justificará perante Deus? Você vai dizer, olha Deus, eu apontei o pecado do Paulo Júnior? Será que essa é a maneira correta como eu e você devíamos nos portar? Será que nós não devíamos orar pela vida dele? Devíamos estar de forma solidária, orando por ele, dando talvez ali um apoio psicológico, até mesmo cristão? Eu me lembro bem que entre os 12 nós tínhamos ali Pedro e Judas. E você acha que Jesus não sabia quem eles eram? Jesus não chamou nenhum santo para o evangelho. Pelo contrário, ele chamou pessoas complicadas. Lê lá a passagem, a explicação sobre os 12. Mas ele o tempo todo ele foi amoroso, o tempo todo ele foi atencioso. Até quando Judas, o Iscariotes, foi trair, ele ainda disse, olha, o que vai fazer, fazei logo. Ele não disse para os 12, segura aí que lá vai o traidor. Pelo contrário,
o traidor teve a oportunidade de se arrepender. Nós vemos Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que quando Jesus disse, olha, largai as armas e vá sem arma, ele levou a espada, e lá na frente nós sabemos que ele, cortou a orelha de Malco, quando Jesus fora ser preso. Ou seja, ele também, podemos dizer que desobedeceu. E aí, meu amado, como é que nós vamos pegar essas passagens? O que nós vamos fazer com elas, se nós estamos agora condenando este homem? Então não vamos condenar. Pelo contrário, ele teve a hombridade de confessar o seu pecado. E você já confessou? Ele foi nas redes sociais. E aí, pastor, você que talvez está apontando para ele, você já fez isso? Você já se expôs perante tantas pessoas? Mais de 600 mil pessoas só no canal do YouTube dele. E agora eu estou aqui falando sobre ele, 7 mil e quase 8 mil pessoas. E quantos mais farão? Mas eu queria entender qual desses canais estão falando, prestando a ele, olha, tem aqui um irmão em Cristo que também passou por isso. Um irmão em Cristo que também já pecou. Um irmão em Cristo que também já sabe, já soube, já sentiu na pele o que está errado. Então, meu amado, eu te chamo para ser nesse momento um cristão amoroso. Ele falhou, ele deu o seu nome, ele pôs cara para apanhar, como se diz. Ele foi para as redes sociais e confessou, olha, eu pequei. Então, meu amado, faça o mesmo. Vá confessar seus pecados. Vá para os pés da cruz. Vá para Jesus. Ele morreu por você. Ele morreu pelo pastor Paulo Júnior. Ele morreu por mim. Será que nós deixamos de ser pecador? Opa, acabei de fazer pecado. Porque a palavra de Deus diz claramente que aquele que diz que não tem pecado se fez pecador. Só de falar que não, você já errou. Então, por favor, meu amado, seja cristão de verdade. Né? Se amanhã ou depois ver aí, olha, o pregador Casimiro pecou. Cara, não estou pedindo para que você passe a mão no meu erro, mas que você seja amoroso, corrija com amor. Ainda que eu serei punido pelo meu pastor, expulso da minha igreja, cara, ele pode fazer com amor. E você, o que tem feito? Então, pelo amor de Deus, sejamos cristãos, mas que vamos apoiar, vamos abraçar o nosso irmão e não matar. A menos que ele não queira ser corrigido. E a palavra é clara, porque aquele que veio até nós e se afastou nunca foi nosso. Nunca esteve conosco, nunca fez parte. Então, ou seja, deixai o julgamento para o Pai. Ele é juiz. Mas enquanto Jesus não voltar, ele também é advogado. Eu deixo essa palavra para vocês, eu te peço em nome de Jesus. Ore pelos homens de Deus que temos nessa terra. Ore pelos homens que defendem o Evangelho. Orem por aqueles que brigam pela causa. Porque muitos falsos profetas estão por aí, pregando um evangelho mentiroso e vivendo. E ninguém está apontando eles, talvez por medo de ser, chamado a júri, mas para um que se abaixa a cabeça e diz, eu errei, todo mundo quer dar pedrada. Então, em nome de Jesus, vamos ter mais amor pelas almas, vamos nos converter de forma real e genuína aos pés da cruz. Deus abençoe a sua vida.